Olá, hoje nós vamos ver a filosofia moderna. O elemento detonador desse processo de ideias que a gente classifica como filosofia moderna foi certamente a revolução astronômica que teve seus representantes mais prestigiosos em Copérnico, Tycho Brahe, Kepler e Galileu, e que confluiria para a física newtoniana. Nesse período, muda a imagem do mundo, peça por peça, trabalhosa, mas progressivamente caem por terra os pilares da cosmologia aristotélica ptolomaica. Copérnico põe o Sol no centro do universo, ao invés da Terra. Tycho Brahe elimina as esferas materiais que, na velha cosmologia, arrastava os planetas com seu movimento e substitui pela ideia de órbita. Kepler apresenta a sistematização matemática do sistema copernicano e realiza a revolucionária passagem do movimento circular, que era considerado natural e perfeito na antiguidade, para o movimento elíptico dos planetas. E Galileu mostra a falsidade da distinção entre a física terrestre e a física celeste, fazendo ver que a Lua é da mesma natureza do que a Terra, né? Então, mudando a imagem do mundo, né? Muda a imagem também do homem, né? E muda também a imagem da ciência, né? A revolução científica não consiste somente em adquirir teorias novas e diferentes das anteriores a respeito do universo astronômico, acerca da dinâmica do mundo, a respeito do corpo humano, tá? Ou sobre a composição da Terra. Ao mesmo tempo, essa revolução científica pede a revolução da ideia do saber e de ciência, que não é mais a intuição privilegiada do mago ou astrólogo iluminado da medieval ou da antiguidade, né? Essa imagem da ciência não surge toda pronta, ela vai sendo construída no decorrer do tempo, tá? Mas emerge progressivamente de um tumultuado cadinho de concepções de ideias em que se entrelaçam e entrecruzam misticismo, hermetismo, astrologia, magia e, sobretudo, temáticas da filosofia neoplatônica. Encontra seu resultado mais claro na fundamentação galileana do método científico e, portanto, na autonomia da ciência em relação às proposições da fé e às concepções filosóficas. Ou seja, essa ciência vai se tornando cada vez mais laica, se distanciando dos princípios religiosos, tornando a teologia uma temática para os teólogos e a ciência algo para os filósofos naturais, aqueles que examinam e observam o mundo natural, né? O discurso qualifica-se como um discurso científico, tá? Procede com base nas experiências sensatas e nas demonstrações necessárias, como dizia Galileu, tá? A ciência é ciência experimental, né? Você tem que testar, você começa a criar os laboratórios, né? É através de experimentos que os cientistas tendem a obter proposições verdadeiras sobre o mundo, né? Essa nova imagem da ciência, feita de teorias sistematicamente controladas através de experimentos, era o registro do nascimento do tipo de saber entendido como construção perfectível que nasce da colaboração dos cientistas, dos pesquisadores, tá? E a mesma necessita de instituições específicas próprias. É quando começam a surgir as academias de ciências, os laboratórios, os museus, os herbários, os zoológicos, enfim, lugares onde se faz pesquisa, se estuda as questões e faz experimentos, né? O traço mais característico desse fenômeno, né, que é a ciência moderna, resume-se precisamente na obtenção do método, né? A grande questão que surge, o grande problema que tenta se estabelecer é a metodologia da pesquisa, né?
A crítica que se faz à ciência medieval e à ciência antiga é o fato delas não terem um método propício para chegar às verdades, né, e poder, de certa maneira, debater essas verdades conquistadas. Né? A autoridade do passado, né, ela deixa de existir. Né? Não se confia nos antigos mais, se desconfia desses antigos e mais, se desconfia da sensibilidade humana para ver as coisas acontecerem. É preciso, nós vamos ver daqui a pouco, criar instrumentos para a gente poder fazer as nossas pesquisas. Né? E essa ciência, em sua essência, ela é pública, né? E é por questões de método. Né? É a ideia da ciência metodologicamente regulada e publicamente controlável, que exige as novas instituições científicas, né? Como as academias, os laboratórios, os contatos internacionais. É com base no método experimental que se funda a autonomia da ciência, que encontra suas verdades independentemente da filosofia e da fé. Né? Então, essas academias é o lugar onde você publica suas ideias têm que ser debatidas, têm que ser aceitas, né, pela comunidade de pesquisadores. Né? A ciência deixa de ser algo individual e passa a ser algo público e coletivo. Né? As pessoas, os leigos, né, querendo fazer as suas pesquisas, frequentam essas academias, publicam seus artigos, publicam seus textos. Esses textos são lidos por outras pessoas que praticam, têm a mesma prática, tá? E você tem que convencer a comunidade acadêmica, né, da veracidade do que você está falando. Então, juntamente com a cosmologia aristotélica, essa revolução científica leva à rejeição de categoria dos princípios e das pretensões essencialistas da filosofia aristotélica. Né? O antigo saber pretendia ser saber de essências. Tá? A ciência feita de teorias e conceitos definitivos. Mas o processo de revolução científica conflui para a ideia de Galileu, que escreve que a ciência, como ela se configura ao fim e ao longo do processo da revolução científica, não está mais voltada para a essência ou substância das coisas e dos fenômenos, mas sim para a qualidade das coisas e dos acontecimentos de modo objetivo e, portanto, comprováveis e quantificáveis publicamente. Tá? Não é mais o que é as coisas, mas como as coisas funcionam. Né? Não é mais substância, mas sim a função das coisas. Né? Que a ciência galileana e pós-galileana passariam a indagar. Então, a grande pergunta não é mais o porquê ou o que da antiguidade, né, que são perguntas, vamos dizer assim, essencialistas, né, sobre as intenções. A natureza não tem mais intenções, a natureza tem um funcionamento e cabe ao cientista saber como funciona a natureza, não por que ela existe. Né? Essa é a grande transformação. A pergunta sobre o universo, sobre o mundo, muda radicalmente. As pessoas começam a ficar preocupadas em saber como que a matéria se conforma, né? se transforma, né? Se faz, tá? E não por quê. Né? Por que existe o mundo não é mais uma questão importante, não é nem uma questão científica, mas como o mundo funciona, isso é possível saber e é possível estabelecer na comunidade científica. Né? Então, esse tipo de transformação, né, esse tipo de questões, vai fazer com que mude completamente as questões da ciência. Ninguém mais está preocupado em explicar por que existe a matéria, mas sim em tentar estabelecer como a matéria age. Né? Por que a onça come a cutia não faz a menor diferença, o que interessa é entender como que a natureza reage, como que os carnívoros têm que se alimentar dos herbívoros. Né? E é isso que a ciência vai tentar fazer. Ela vai fugir das questões essenciais, das questões finais. Né? Qual é a finalidade disso? Também não é possível saber, não é esse o objetivo da ciência. Ela vai simplesmente tentar descrever como o mundo é, né? Como o mundo age,
como funcionam as coisas nessa natureza, né? Então, é óbvio que a gênese e o desenvolvimento e o sucesso dessa nova forma de saber, né, parte do princípio de você ter o controle das variáveis, né? Você faz o experimento, relata o seu experimento e a comunidade científica vai ver se realmente o que você descreve, relata, está correto. Todo mundo vai testar o que você está afirmando, né? Nesse período, então, para tornar-se cientista, não é mais necessário latim, né, ou grego, nem um amplo conhecimento dos livros antigos, das autoridades passadas, tá? Nem cátedra universitária, né? A publicação das atas da academia e a participação em sociedades científicas diletantes eram acessíveis a todos, professores, pesquisadores, artesãos, curiosos, diletantes, né? Trata-se de um processo complexo que frequentemente se dá fora das universidades, né, da época, que era estranha à doutrina da nova filosofia mecânica, né? A mecânica, ela normalmente é exercida e pesquisada nos laboratórios dos exércitos, né? Ou nas academias reais, né? Mas é fora da universidade. A universidade não faz pesquisa na época. A universidade não faz experimentos, né? A universidade é livresca. E essa ciência, como aparece, não é mais livresca, ela é de artigos publicados nos anais, nas atas das academias, tá? Relatando experimentos e observações feitas pelos diversos pesquisadores. E esses pesquisadores, tá, não precisavam ter uma cultura erudita universitária, tá? Bastava seguir e debater as questões relacionadas à natureza e à observação dessa natureza, né? Essa ciência também, ela nasce com uma profunda suspeita da sensibilidade humana, né? A gente não pode confiar nos olhos, né, no tato, no ouvido dos homens, tá? Porque são relativos, né? A fundação dessa ciência moderna acompanha-se do súbito crescimento da instrumentalização, tá? No sentido de que a fase de aperfeiçoamento contínuo e lenta, né, leva à evolução de instrumentos de pesquisa, né? Compasso, a balança, relógios mecânicos, astrolábios, fornos e os mais afamados, os telescópios e os microscópios, né? É uma fase rápida de invenções, porque a ideia que se tinha antes, quente e frio, né? Quente e frio sempre vai ser relativo, eu preciso saber a temperatura. Então, começa a se criar os termômetros, né? Eu preciso saber a pressão atmosférica, então eu invento o barômetro, né? E assim por diante. Esses instrumentos científicos, né, vai paulatinamente substituindo as nossas impressões sensíveis, tá, para a quantificação das coisas. Então, os antigas categorias, quente, úmido, seco, úmido, né, enfim, amargo, doce, todos esses valores, né, vão ser substituídos por instrumentos para medir a temperatura. Como eu vou saber se é quente? O que interessa é a temperatura, tá? Para uns pode ser quente, para outros pode ser frio, mas o que interessa do ponto de vista científico é saber a temperatura. E é isso que essa ciência começa a inaugurar, né? Instrumentação para fazer as pesquisas. A gente tem que quantificar esse universo, medir esse universo e não qualificá-lo, tá? Isso deixa isso se torna uma coisa arcaica do conhecimento antigo, do conhecimento medieval, mas o conhecimento moderno está preocupado em saber como que a quantidade de matéria que existe, não a qualidade dessa matéria, né? O que interessa não é saber se está quente ou se está frio, mas qual é a temperatura que nós estamos, né?
Não dá para confiar nos nossos olhos para ver as coisas distantes, porque os nossos olhos enxergam pouco. Eu preciso do telescópio para perceber que a Lua tem crateras, tem montanhas, tem vales, que Saturno tem anéis, né? Que o Sol tem manchas, né? Então, sem o telescópio, eu não consigo ver o universo como ele é, tá? Eu só vejo, tenho uma visão parcial, e também para ver as coisas pequenas eu preciso do microscópio, né? Porque o meu olho também não vê as coisas pequenas, né? Aí eu invento também o microscópio para ver as coisas pequenas. E, do ponto de vista, inclusive, do conhecimento sobre o homem, que começa a ser transformado, modificada a concepção do homem, né? O que é o homem, como é o homem, começa a ser modificada porque, a partir desse momento, começa a dissecação dos cadáveres para estudar as veias, a corrente sanguínea, né? Como funciona o corpo humano, né? Enfim, claro que demorou um pouco para superar os preconceitos religiosos das religiões, considerava-se, de certa maneira, pecado você mexer nos cadáveres, né? Mas esses investigadores, né, começaram, normalmente, inclusive em acampamentos militares, né, onde os soldados mortos, né, eram dissecados, né, o corpo humano podia ser visto por dentro, porque ele tinha sido rasgado por espadas, né? E aí se começou a estudar o corpo humano, né? O coração como uma máquina, né? E não mais como lugar dos sentimentos, vamos dizer assim, mas o coração como uma bomba, né? De sangue que faz o sangue rodar pelo corpo humano. O estudo desse corpo humano, nas suas minúcias, nos seus detalhes, através de uma observação empírica, né? Quer dizer, você abre o corpo, vê como é que funciona os músculos, né? As veias, os órgãos, né? Enfim, não é mais algo ideal, o corpo se torna material, tá? E o material de investigação, né? Os cientistas começam a dissecar os corpos para entender o seu funcionamento, né? A própria concepção do corpo humano, do que é o homem, também começa a se transformar, né? E o que é mais importante e significativo é que essa ciência se torna um fato social, tá? Porque ela surge sempre no interior de uma tradição cultural, né? É social nas suas aplicações, quer dizer, a ciência tem que ter uma serventia, né? Uma das máximas de um pensador moderno, que é o Francis Bacon, saber é poder, né? E você quer conhecer mais a natureza, mais a estrutura do corpo humano, para melhor poder manipulá-los, melhor poder utilizá-los, né? Ela é social nas suas aplicações, mas o é, sobretudo, no seu método de legitimação, né? Enquanto ciência, já que, para ser tal, o conhecimento científico deve ser verificável, tá? E a verificabilidade é uma questão pública, né? Então, a ciência deixa de ser uma coisa isolada, trancada num canto, no laboratório, né, numa alcova, né, e passa a ser publicada. Os textos são publicados, as pessoas leem, debatem e testam para ver se está certo o que a pessoa afirmou, para ver se não está equivocado, se é possível realizar o que está dito, né? Veja, todas essas questões também surgir essas transformações, e o surgimento dessa modernidade surgiu também, claro, se iniciou na astronomia, como eu falei, a grande revolução começou com Copérnico, né, quando falou que não era a Terra o centro do universo, né, isso foi revolucionário, mas influenciou também bastante, né, o fato da descoberta da América, né? A descoberta da América trouxe profundas transformações na concepção do mundo, né? Se comprovou que a Terra era redonda, né? E que era possível circunnavegar, né? Fazer a volta ao mundo, né?
comprovando que a Terra era redonda, né? E ao navegar pelos oceanos e descobrir novos continentes, a América em particular, isso trouxe profundas transformações no entendimento do próprio homem, né? Havia a crença de que os homens sem Estado viveriam na anarquia e sem religião viveriam na licenciosidade. Descobre a América, não há religião cristã, né? E as pessoas não são licenciosas, muito pelo contrário, tem menos violência, menos roubo, menos estupro, menos mentira do que na Europa com a sua religião cristã, e não há Estado e as pessoas não estão na anarquia, cada grupo vive de forma pacífica, né, sem precisar de uma força coercitiva para obrigar eles a seguirem no seu dia a dia, né? Então, o que vai revolucionar também é essa imagem do homem, né? O homem passa a ter uma outra, começa a surgir a ideia de você buscar uma natureza humana, né? Não mais uma coisa ideal, o homem é bom, o homem é cria de Deus, né? Tudo é cria de Deus, então não faz muita diferença, né? O que interessa é entender ou compreender essa natureza humana, como que os homens se comportam, né? E, digamos assim, as ideias que se tinha devido à influência da religião cristã, tá? Ou do conhecimento antigo e medieval sobre o homem vai por água abaixo. Tanto que há duas grandes correntes que surgem, né, ou melhor, ressurgem no mundo moderno, né, que de um lado é o conhecimento científico, né, os pensadores da metodologia científica, e por outro lado o desenvolvimento do pensamento político, né? Então você vai ter dois grandes pensadores da metodologia científica, que é Francis Bacon com seu novo órgão, né, e o Descartes com o discurso do método, né, ambos defendendo uma metodologia de pesquisa científica, né, o Francis Bacon o empirismo, né, e o método indutivo, e o senhor Descartes defendendo o cartesianismo, né, um método de pesquisa, né, que permite que você chegue a resultados verificáveis e que todo mundo pode constatar. Esses ambos pensadores são os dois, digamos assim, os dois primeiros filósofos modernos, né, trouxeram contribuições para a metodologia científica. Mas, paralelamente a isso, né, começa a surgir todo o desenvolvimento do pensamento político, né, que vai ser, em primeiro lugar, o Hobbes, que vai ser o grande teórico do Estado. O Estado vai ter que ser justificável, né? De certa maneira, a ideia de que o Estado era moralmente bom, né? O pensamento político praticamente desapareceu durante a Idade Média, havia só uma defesa da monarquia, né? Os estudos, principalmente depois do Renascimento, né? Fez com que os pensadores tivessem que repensar as formas, os regimes políticos, né? Reavaliá-los e justificar por que existe o Estado, né? Então, vai existir o pensamento do Hobbes, né? Justifica a essência do Estado, depois vai começar um pensamento que vai, de certa maneira, limitar o Estado absolutista hobbesiano, que vai ser o pensamento do Locke, né, que inaugura o liberalismo político, né, a ideia do contrato social com Rousseau, né, e a ideia republicana, né, enfim, o pensamento político também é outra grande novidade que surge no pensamento moderno, né? De um lado, o pensamento epistemológico, da metodologia da ciência, de como produzir conhecimentos verdadeiros e válidos, e, de outro lado, a necessidade de começar a repensar as questões políticas, né, as questões das relações humanas, né, dos regimes políticos existentes, tá,
porque a ideia medieval do Estado ideal, do Estado que tem função moral de tornar os homens bons, né, começa a ser questionada, quer dizer, é completamente questionada, né, a função do Estado passa a ser tentar acabar com os conflitos entre os homens, entre os interesses que existem numa sociedade. Né? Então, há dois grandes campos de investigação na filosofia moderna. De um lado, a parte científica e da filosofia e da epistemologia, né, que são a preocupação com a metodologia, e do outro lado, o pensamento político. Né. Quase todos os pensadores, do Descartes até o Kant, que seria o último dos pensadores modernos, né, quase todos eles têm um pensamento, tem uma parte da obra deles que trata sobre pesquisa, epistemologia, né, todos eles escreveram sobre isso, e quase todos eles também escreveram sobre política. Né? Alguns se tornaram famosos pela sua epistemologia e outros se tornaram famosos pela sua obra política, e não pela parte epistemológica. Né? Mas era comum eles trabalharem essas duas questões. Né? A própria política era pensada como uma necessidade de se pensar cientificamente os fenômenos políticos e sociais. Né? Então, essa é a característica dessa ciência moderna, é uma ciência, ou melhor, essa filosofia moderna, é uma filosofia preocupada em ter métodos de pesquisa para investigar a natureza humana e a natureza natural, né, o mundo, né, e o homem, os dois grandes objetos. Tá? É uma atividade que se caracteriza por ser pública, não mais algo isolado, do gênio isolado, trancado no seu quartinho, né? Pensando tudo sozinho. Né? É uma obra pública, coletiva, né? Onde os grandes homens, ou os grandes pesquisadores, debatem as suas ideias, põem em público, publicam os seus artigos. Né? É uma obra, de certa maneira, coletiva e não mais puramente individual, um influencia o outro, né? Um comenta a obra do outro, um permite ao outro o aperfeiçoamento de suas próprias ideias. Né? A maior parte desses pensadores debateram entre si, né? Escreveram cartas, escreveram artigos, fizeram comentários, fizeram críticas, né? Todos eles percebendo a importância da divulgação das ideias, né? E a necessidade de ser uma obra que seja confrontada com os outros pensamentos, né? De tal maneira que qualquer um que faça uma pesquisa científica tem que publicar o seu procedimento, e a comunidade científica, né, vai ver se você realmente conseguiu fazer o que você falou que você fez. Né? Então, mais recentemente, né, a gente pega o caso da Dolly, né, a clonagem da ovelha, a primeira clonagem da ovelha. Né? Não basta clonar a ovelha, ou você dizer que clonou a ovelha, os cientistas tiveram que publicar os métodos que eles utilizaram, como eles chegaram àquela conclusão, e a comunidade científica foi averiguar se realmente era possível fazer de acordo com o que foi publicado. Né? Foi aceita a clonagem exatamente porque era possível perceber a veracidade da metodologia empregada. Né? Então, essa é a característica fundamental da filosofia moderna, é uma filosofia de debate, né? É uma filosofia que pressupõe a publicação das ideias, né? E a confiança no bom senso, né? O Descartes, inclusive, logo no começo da obra dele, Discurso do Método, né? Ele vai falar assim, não, eu confio que as pessoas têm um bom senso, eu vou escrever, né, na confiança de que as pessoas têm bom senso e que eu posso, e que a verdade prevalece sobre os dogmas. Né? O que tá em jogo, né, não é destruir propriamente os dogmas, mas mais precisamente construir um novo conhecimento, porque
se constatou as falhas dos conhecimentos anteriores. Qual era o grande problema dos conhecimentos anteriores? Eles eram baseados nas autoridades, né? E as autoridades, de certa maneira, não eram questionáveis, elas eram reproduzidas autor por autor, tá? Até que alguém começou a testar o que eles tinham falado. E conforme você foi testando e examinando o que eles tinham dito, se descobriu que a maior parte das coisas não eram verdadeiras, não aconteciam, tá? E que você tinha que buscar a verdade, né? Essa busca da verdade, né, é algo que é possível para qualquer pessoa, para qualquer ser humano, né? Não é uma coisa sobrenatural, não depende de uma genialidade sobrenatural, né? Mas é algo que depende, vamos dizer assim, do esforço, do exercício, de uma certa transpiração e paciência, né? Observando os fenômenos da natureza, né? Então, nós, os pensadores vão ver e observar a natureza, né? Então, inclusive assim, o pessoal acompanha as grandes aventuras pelo mar, vai sempre um naturalista junto, esse naturalista vai escrevendo o que ele vê na natureza, né? Os tipos, as criaturas que ele encontra, vai desenhando, né? Na Europa começa a ver os jardins botânicos, onde você vai coletando as espécies vegetais, vai criando zoológico para você criar as diversas criaturas do mundo, né? São lugares de observação, são lugares de pesquisa, né? Enfim, né? A ciência tem o seu nascedouro não nas universidades, mas normalmente nessas academias de ciências, academias reais, né? Uma das mais afamadas é a Academia de Londres, né? Da Inglaterra, né? Patrocinada pelo rei, e a Academia Francesa, também patrocinada pelo rei. São as duas grandes academias de ciências que vão ter sempre debates entre elas, né? Mas as pessoas não se... a ciência não vai para a universidade, a ciência só vai para a universidade a partir do século XVIII. No século XVIII é que as universidades vão sofrer uma transformação e vão incorporar a pesquisa científica no seu interior. Mas até o século XVIII, as universidades são livrescas, bacharelescas, né? Você forma o advogado, você forma o teólogo e, mal ou bem, o médico, né? Mas mesmo a medicina, né, vai sair completamente, as grandes descobertas da medicina não vão se dar nas universidades, vão se dar fora das universidades, normalmente estudando os corpos durante as guerras, né? Porque aí o corpo está aberto, né? Aí os observadores, os pesquisadores podem estudar o corpo humano. Bom, isso é, em síntese, né, a grande questão da filosofia moderna. É uma filosofia que suspeita da nossa sensibilidade, né? Ela quer ultrapassar a subjetividade e buscar uma objetividade. Essa objetividade se consegue através da publicação dos artigos, onde é possível testar o que foi feito, né? A pesquisa começa a ser realizada só sobre coisas que são possíveis de serem testadas, né? Várias hipóteses antigas não vão ser levadas adiante, exatamente porque não tem nem como testar essas hipóteses, né? Faz parte da pesquisa científica, né? A criação dos instrumentos para a realização dessa pesquisa, os experimentos para realizar essa pesquisa, e o que não dá para fazer, o que não dá para ver, o que não dá para experimentar, né, e não tem como testar, né, deixa de ser considerado algo científico. A partir da modernidade, a ciência é experimental, observacional e pública, né? Tudo tem que ser testado, medido, mensurado, né? O mundo não é mais... o mundo não se caracteriza pelas suas qualidades. O mundo se caracteriza pelas suas quantidades, né? O que os cientistas vão fazer, o que os pesquisadores vão fazer é quantificar esse universo,
né, e não mais qualificar, né? E o que os filósofos modernos vão fazer? Eles vão propor metodologias de pesquisa, tá? E vão pensar as relações políticas. São as duas grandes questões que surgem e que são importantes nessa filosofia moderna, né? A parte epistemológica e a parte da ética e da filosofia política, tá? Então, na próxima, na próxima aula, eu vou trabalhar um texto dos modernos, que é o Discurso do Método. Tá? Obrigado e até a próxima aula.